nosso de casa lá que não tem Facebook. Ah, é? O meu eu coloquei naquele negócio do Google lá, aquele Google... que é mesmo? Que o pai do Bento, o dono do Bento, tem, né? Aí eu coloquei lá pra ele poder ver as fotos dos filhotinhos. Ele falou que essa semana ele vem, acho que vem com o Bento aqui pra ver. Vai trazer o pai. O pai, né? Olha! Esse aqui é o Scooby. Da esposa. Mas é engraçado a natureza, né? Ganhou. Ai, tadinho. Sim. Fez pose agora. Fez pose pra foto.